Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje então a Santa Cruz, porque é na Santa Cruz de Cristo que o ser humano é redimido. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, e o Filho se deu a nós, na cruz, naquele gesto máximo de obediência e de pertença a Deus. Jesus viveu isso na vida dele. Pertencer a Deus custou quanto? Pertencer a Deus custa algo, não é? Custa uma amizade, custa alguém que tira sarro, custa abrir mão de um sonho ou um desejo. Quando a gente vê Jesus na cruz, nós estamos vendo alguém dizendo assim: Deus vale tudo para mim, inclusive eu mesmo. Agora, não é só por um ato de paixonite de Jesus pelo Pai, é em prol, é em favor da humanidade. A nossa santidade, a nossa santificação faz bem ao mundo, faz bem ao próximo. Jesus, ao se dar inteiramente ao Pai, nos salva, nos redime. E isso é o amor. O amor é dar. Para quê? Para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Nós nascemos para a vida eterna. E esse crer em Jesus nos dá vida. Não só no sentido de que depois de morrer vamos para o céu, também, e isso é uma graça muito grande, mas no sentido de que nós temos vida. A vida eterna começa agora, nesse instante, dentro do nosso coração, da nossa alma, uma nova vida. Essa eternidade nos preenche e para lá nos leva. A vida ganha verdadeiramente um outro sentido. E Jesus está falando isso a Nicodemos, né? Fariseu do templo, homem rico, homem culto, homem bom, respeitado, mas que precisava fazer essa experiência também do amor de Jesus. Nós somos salvos por Jesus e todos necessitamos da salvação de Jesus. Uma das opções de primeira leitura para a liturgia de hoje é Filipenses 2, do 6 ao 16, quando Paulo vai dizer: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez disso um direito, uma usurpação, se igualou a nós, né? Assumiu a condição de humano, de escravo, humilhou-se a si mesmo. E o Verde Palmeiras, estava com saudade de vocês? Olha lá, Filipenses 2, 8. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Veja, Jesus foi exaltado na cruz. Quando ele fala aqui para Nicodemos, né? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, o povo no deserto, porque murmurava muito, começou a ser picado por serpentes. Deus falou para Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca no alto de uma haste, todo aquele que olhar para a serpente ficará curado, né? Então Jesus agora, fazendo essa comparação, diz: assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Veja, Jesus falou da sua cruz como um levantamento. Eu vou ser levantado na cruz. E depois, em muitos outros momentos no Evangelho de São João, ele vai dizer: quando eu for glorificado. Mas ele está falando da cruz. Olha que modo sábio e olha que profundidade Jesus está nos ensinando. A cruz, ao sofrimento, aquilo que não é do jeito que eu queria. A cruz me levanta. A cruz me glorifica. Ter uma cruz me enobrece. Triste de quem foge da cruz. Triste de quem repudia a sua cruz. Quando a gente às vezes conhece pessoas tão boas, tão dignas, pessoas que têm tanto a somar no ser humano, por que ele tem tanto? Porque ele não fugiu das suas cruzes, não está fugindo da cruz do hoje, e isso o está levantando, o glorificando, né? O fazendo mais puro, mais sábio, mais maduro. Então Jesus é levantado na cruz. E a igreja então, meus irmãos, nos coloca hoje para celebrarmos a Santa Cruz, porque todos nós temos cruz. Mas a nossa oração hoje é que a nossa cruz nos levante também. Para isso, primeira coisa, é preciso não negar, mas olhar. O povo era picado para a serpente. Como é que vai ser curado da serpente? Olhando para a serpente. A gente precisa aprender a olhar para o nosso pecado, olhar para os nossos limites, olhar para as nossas feridas. Não para ficar se macerando naquilo, nem blasfemando contra aquilo, nem perguntando por que comigo e não com o outro.
mas olhar para a nossa história, olhar para o nosso pecado, olhar para as nossas cruzes e encontrar ali não só o pecado, encontrar ali a misericórdia de Jesus e encontrar Jesus na cruz de cada dia. Que às vezes a gente blasfema, xinga, reclama, se vitimiza ou se desespera, porque algumas cruzes realmente são muito pesadas, mas essa cruz está aí para você, como as minhas estão para mim, para nos elevar, para nos levantar. Por quê? Termina o Evangelho. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo, nem permite a nossa cruz diária, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E Ele nos salva, nos salvou na cruz, e nos salva através de cada cruz que nos permite viver também.